Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder estar aqui com vocês nesta manhã para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Só fazendo um ajuste aqui quanto ao nosso... A gente estava estudando a carta aos Efésios no capítulo 2, terminamos a exposição do capítulo 2 da carta de Efésios, onde falamos que Jesus Cristo ele é a pedra angular e o ensinamento dos apóstolos e dos profetas são o fundamento. Nós estamos fundamentados em Cristo e nos ensinamentos referentes a Cristo, transmitido pelos apóstolos e pelos profetas. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal. Nós estudamos isso na última aula, e só trazendo a memória dos irmãos, para a gente fazer esse link entre a aula passada e a aula de hoje. Graças a Deus nós estamos bem fundamentados. A Igreja de Cristo ela tem um fundamento. O fundamento não são os apóstolos, não são os profetas, não são pastores, não são líderes. O fundamento é Jesus Cristo. Se Cristo for removido, se Cristo for retirado, não sobra nada. Mas graças a Deus, estamos edificados, estamos alicerçados em Jesus Cristo de Nazaré. E por isso nós estamos sustentados por Ele. Glória a Deus nesta manhã. Nós vimos também que Paulo ele faz uma comparação do quê? Da igreja como um grande edifício. A igreja é um grande edifício, só que não é um edifício acabado, é um edifício em construção. E por esse edifício estar em construção, eu entendo que a igreja é uma obra inacabada, no sentido de que estamos sendo preparados para aquele grande dia. Dia a dia, Cristo está nos transformando, dia a dia, Cristo está nos moldando. Então, tenha paciência consigo, você não é perfeito, se cobre menos, confie mais em Cristo e menos em sua própria força, em sua própria obra. Confie plenamente em Jesus. Você não pode se salvar pelos seus atos, por suas próprias obras, mas você pode e será salvo exclusivamente pelos méritos exclusivos de Cristo, tendo por certo, como Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que em vocês começou a boa obra da salvação, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então Cristo está dia após dia nos aperfeiçoando. Nós somos uma obra em andamento. Nós estamos em construção. A salvação, os mistérios referentes à salvação, a transformação, a santificação, é um processo contínuo. Dia após dia, nós estamos sendo moldados e alicerçados para cabermos não no molde do mundo, não no molde dos seus próprios sonhos e da sua própria vontade, mas no molde de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então foi sobre isso que nós falamos na aula passada. Nós abordamos especificamente esse tema, falamos sobre a questão dos apóstolos, existe, não existe. Talvez se você perdeu ou tem alguma dúvida, a aula continua disponível na nossa plataforma do Facebook. Você pode, após acabar essa aula, dar uma corridinha lá e assistir a aula da semana passada, tá bom? Irmãos, na aula de hoje, eu gostaria que os irmãos que pudessem comentassem, compartilhassem, abrissem sala de transmissão para quê? Para o estudo e para o ensino da palavra de Deus ter mais alcance, irmãos. Nós não estamos em busca de fama, nós não estamos em busca de sucesso, nós estamos em busca de anunciar a Cristo, que é o centro de todas as coisas. Se você acha que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e o seu estudo e o seu ensinamento é digno de ser compartilhado e precisa chegar a mais pessoas, eu peço que você compartilhe essa live, que você comente, que você marque pessoas para assistir juntamente com você, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis através do ensino da palavra do Senhor, nosso Deus. Eu gostaria de anunciar na data de hoje também que nós vamos abrir perguntas e respostas. Como que vai funcionar? Você vai poder deixar a sua pergunta
nos comentários. O irmão Anderson vai fazer as anotações e nós vamos responder perguntas. Irmãos, mas é perguntas referente à lição. Não vem me perguntar aqui o sexo dos anjos, dízimos e ofertas, questões polêmicas querendo me complicar que eu não vou responder. Eu vou sair pela culatra porque o nosso objetivo aqui são perguntas referente à lição, que acrescentem referente à lição. Então, se vir com pergunta fora da lição, não vou responder. Eu vou tentar, ao máximo, responder perguntas que forem referente à lição. Então, a cada tópico, conforme a gente for expondo, se surgir dúvidas, irmãos, coloca nos comentários, tá bom? O Anderson vai passar para mim. Então, hoje, a gente vai fazer um teste sobre perguntas e respostas. Se você tem interesse e surgir dúvidas em você, você pode fazer perguntas nos comentários. O Anderson vai ficar acompanhando e vai me passar ou durante a aula ou no final da aula. Melhor no final, Anderson? No final, então. Ele vai anotando todas as perguntas. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, irmãos, eu sou limitado, tá? Não sei tudo. A gente estuda, mas o que a gente sabe é uma gota, ó, diante do oceano, que é o conhecimento da palavra de Deus. Mas nós estamos aqui bem acompanhados pelo nosso pastor, pelo pastor Adailton, o pastor dessa congregação, pelo Anderson. O que eu não souber, talvez nós quatro juntos consiga responder para vocês, tá bom, irmãos? Então, o professor é limitado, o professor é fraco. Na medida do possível, tenha paciência com o professor e, aos poucos, a gente vai nos ajudando, tá bom? Anderson, dá para pôr o primeiro slide, por gentileza? Lição de número 9 hoje, irmãos. Nós vamos falar sobre o mistério da unidade revelada. O Anderson está fazendo a transmissão aí para a tela. Já está em tela, Anderson. Então é aula de número 9. O mistério da unidade revelada. Próximo slide, textuário. O textuário nos diz assim, irmãos: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. O que a verdade prática nos diz, irmãos? Deus revelou o mistério que esteve oculto desde os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, hoje nós vamos estudar a carta de Efésios e vamos avançar para o capítulo de número 3. Especificamente, do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Próximo slide é a leitura bíblica em classe. Então, onde está essa leitura bíblica em classe? Efésios, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 13. Vamos fazer a leitura, meus queridos, nesta manhã? Esta manhã, então, a gente vai fazer a leitura para a gente dar início à nossa aula. Está escrito assim, então, irmãos. Por esta causa, eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. O interessante, irmãos, é que Paulo tem uma ótica diferente. Ele não se considera prisioneiro de Nero. Ele se considera prisioneiro de Cristo. Por quê? Qual é a ótica de Paulo sobre as coisas? Paulo vê as coisas da ótica da soberania de Deus. Para Paulo, Deus é soberano. E o que ele está passando não foge do controle de Deus. O que Paulo está passando, irmãos, ele considera que está passando porque Deus permitiu. Que Deus rege todas as coisas. Que Deus é soberano. Então ele não fica se lamentando por ser o prisioneiro de Nero. Não, ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Então, versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus,
que para convosco me foi dado. Como me foi este mistério? Gravem essa palavra, mistério. Manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Versículo 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do quê? Do mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito. A quem? Aos santos apóstolos e aos profetas. Versículo-chave para mim, irmãos, desse texto é o versículo 6. Que mistério é esse? O versículo 6 vai responder: a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual eu, Paulo, fui ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça. Que graça? Anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmãos, isso é profundo. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia, acesso com confiança pela nossa fé nele. Nele quem? Cristo. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que é a vossa glória. Nós hoje vamos abordar, irmãos, esses 13 primeiros versículos do capítulo 3. Nós ficamos bastante tempo no capítulo 2, se eu não me engano, 3 lições, posso estar enganado, mas o que eu me lembro ficamos 3 lições no capítulo 2. E no capítulo 3, nós vamos iniciar falando a primeira parte, na data de hoje, sobre o ministério da vocação dos gentios, sobre esse tema, o mistério da unidade revelada. Slide de número 4 fala do objetivo geral. Qual é o nosso objetivo nesta manhã? Nós vamos estudar que Deus tinha um mistério. E esse mistério que Deus tinha, ele esteve oculto, passado, significa que não está mais. E ele trouxe essa revelação a quem? Ele vem. Você percebe que o cristianismo é algo gradual. A revelação de Deus, ela vai sendo gradual, desde o Gênesis até o Novo Testamento. E essa revelação acerca do mistério, do plano que Deus tinha, ele vem se desenvolvendo. E no Novo Testamento, Deus abre o leque, Deus revela, Deus mostra que mistério era esse. E para quem que ele mostra? Ele mostra para os apóstolos e ele mostra para os profetas. Mas não é algo que fica limitado a eles. Por quê? A revelação divina no cristianismo não é algo limitado a uma elite espiritual. Essa revelação desse mistério não é para poucos. Ela começa com poucos. A plenitude dessa revelação, ela começa com os apóstolos. Ela começa com os profetas. Mas eles têm a missão, a incumbência de partilhar com a igreja. E hoje a igreja é detentora deste mistério, dessa revelação. Então, essa revelação não está limitada a uma elite espiritual que tem pedigree, que tem credencial.
Não, ela é para quem tem, para quem não tem, para quem é rico, para quem é pobre, para quem é preto, para quem é branco, não importa, irmãos. Ela é para todos. O evangelho traz unidade. O evangelho não separa, o evangelho não segrega. O evangelho não tem classes A, classe B, não, não. O evangelho é uno. Portanto, tudo que divide, tudo que separa, tudo que segrega, não vem de Cristo. Então nós vamos estudar nessa manhã que esse é o maior mistério de Deus na história. Não há nada maior do que esse mistério que nós vamos estudar aqui nessa manhã. Não há governos, não houve nada na história desde que esse mistério foi revelado e jamais haverá um mistério maior do que esse, a saber, a revelação da igreja, da unidade da igreja entre judeus e gentios, o plano da salvação, irmãos. A maior bênção do evangelho não são riquezas. O evangelho não é comida, não é bebida, o reino de Deus não é isso. Mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A maior bênção que a gente recebe no evangelho não é material, não é físico, irmãos. É a salvação em Cristo Jesus. Não há nada superior à salvação. Não há nada comparável à salvação. Esse é o maior mistério revelado, irmãos. Nunca houve um mistério maior, jamais haverá um mistério maior do que a igreja de Jesus Cristo. Agora, observe vocês. Paulo diz que é por causa desse mistério da pregação aos gentios que ele está preso. Para quem sabe e conhece o Dr. Martin Lloyd-Jones, pregador conhecido, escritor de diversos livros, eu tenho alguns, tenho a sua biografia, ele diz acertadamente o seguinte, que o que colocou Paulo na prisão foi ele pregar por toda parte que o evangelho era igualmente para judeus e gentios. Paulo tentou trazer essa igualdade. Então, foi isso, Martin Lloyd-Jones diz, Dr. Jones, que foi isso, mais do que qualquer outra coisa, o motivo da fúria dos judeus, essa igualdade. Paulo brigou por essa igualdade. O Novo Testamento, a gente estudou algumas lições alguns dias atrás, que teve não pequena contenda por esse assunto. Teve não poucas discussões, teve concílios para que esse assunto fosse fechado. Eles mexeram com pilares que eram muito sagrados para os judeus. Então, trazer essa igualdade entre judeus e gentios, a segregação antes não era por cor, igual nós vemos nos dias de hoje. A divisão e a segregação era racial. Se eu sou judeu, eu tenho pedigree. Se você não é judeu, você não tem pedigree. Eu sou judeu, eu sou melhor do que quem não é judeu. Então, eles tinham essa mentalidade na cabeça deles. E o evangelho traz o quê? A unidade. O que Cristo fez na cruz do Calvário, nós estudamos e podemos ver no capítulo 2, ele une judeus e gentios, ele acaba com a inimizade horizontal e ele acaba com a inimizade vertical na horizontal, a saber, entre judeus e gentios, e na vertical, entre Deus e os homens. Então nós temos aqui nessa manhã alguns objetivos. O ponto 1, nós vamos explicar o mistério de judeus e gentios, que seria um só povo, integrante de um só corpo, a saber, a igreja, esse novo homem. Esse novo, eu sempre vou bater nessa tecla. Que novo é esse, irmãos? O novo é o seguinte. Qual é o novo? Esse novo homem, a palavra grega é kainos. Novo no sentido de Deus trazer à existência algo inédito, que nunca foi manifestado antes, a saber, a igreja. Então, esse novo homem é judeu e gentil no mesmo patamar. Tem gente que acha que é levar os gentios ao patamar dos judeus, mas na verdade, tanto os judeus quanto os gentios estão indo para um patamar diferente, não de melhor do que outras pessoas, mas agora eles são a igreja do Senhor Jesus. Esse é o novo homem. Ponto 2. Nós vamos expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E no ponto 3, mostrar que desde a eternidade
O mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Nós vamos ver aqui hoje, irmãos, tem gente que pensa que os gentios é o plano B de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nesta manhã. Guarde isso. Deus não tem plano B, porque o plano A funciona perfeitamente. Deus nunca vai precisar do plano B, C, D, E. Deus não é como nós, que faz um projeto e fala, mas se esse projeto não der certo, a gente vai pelo plano B. A gente tem o plano C aqui também. A gente pode ir por caminho A, B, C e D. Não. Deus, quando ele faz um plano, ele não precisa de um subplano, um segundo plano. Por quê? O projeto principal dá certo. O projeto principal não falha. Deus não precisa de plano B. Então, os gentios não são plano B de Deus. Deus já sabia. A gente vai ver nessa lição hoje que quando Deus chama Abraão, Deus não fala para Abraão, olha, em ti vai ser bendito todos os judeus. Mas ele diz, todas as famílias da terra. Ele não faz distinção de judeu, grego, brasileiro, americano. Não tem essa distinção. Então a gente vai ver que ao longo da história, sempre foi projeto de Deus a igreja. Não é simplesmente porque os judeus o rejeitaram. Rejeitou o seu Salvador, a Jesus Cristo, o matou e o crucificou. Era projeto de Deus já. Deus, em sua presciência, já tinha estabelecido que judeus e gentios se uniriam. Que ele traria à tona o período da igreja. Então, a gente vai ver, né, ao longo dessa história, a gente vai provar com muitas bases bíblicas, porque aqui o nosso embasamento é bíblico. Nós não viemos com teorias, com historiador fulano de tal. Até respeito quem cita historiador, às vezes cito alguns também, mas a nossa principal base para o estudo bíblico é a própria Bíblia. Regra básica da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O texto interpreta o próprio texto. Texto fora de contexto é um pretexto para pecar. Então, o nosso embasamento nesta manhã é nas Escrituras. Nós cremos na palavra de Deus inspirada. Nós cremos na inspiração da palavra, na inerrância e na infalibilidade desta preciosa palavra. Então, os nossos objetivos esclarecidos nesta manhã, nós vamos para a introdução. Slide de número 5, meu irmão Anderson. Então a gente vai ver nesta manhã que Paulo, juntamente com os profetas e os demais apóstolos do Novo Testamento, recebem por meio de Cristo e por meio da revelação o mistério que esteve oculto. Então nós vamos começar nessa manhã falando sobre esse conceito bíblico de mistério e a diferença dessa palavra. Porque naquele tempo, para o grego, tinha uma interpretação. No português, é algo totalmente diferente. Então a gente vai fazer a distinção dessas duas palavras. Dessa única palavra, a distinção entre as duas línguas, melhor dizendo, desculpe. Slide número 6. Então nós vamos ver esse conceito bíblico de mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas. Slide número 7. Como o mistério foi revelado na nova aliança. E como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, ponto 1 da escola bíblica, irmãos. Eu acho que quem vem me acompanhando esses dias sabe que eu não vou chegar aqui e ficar lendo a revista inteira para os irmãos. A maioria das pessoas, eu acredito que tem a revista em PDF. É dever do aluno se preparar para aquilo que nós vamos estudar, ler a revista. Nós estamos aqui nesta manhã explicando a lição. Então, eu acho que seria meio chato eu chegar aqui e ficar lendo a revista ponta a ponta para os irmãos. Então, tudo o que eu falar é referente à revista. A revista está aqui. O meu embasamento é a Bíblia e a revista do trimestre. Aí você vai ver aí na sua tela o ponto 1. É o mesmo que está na sua revista. Assim não tem como você se perder. Você vai saber qual é o andamento da aula. Agora, a gente acabou de passar pela introdução, está no ponto 1. O ponto 1 fala do mistério oculto no Antigo Testamento.
A parte 1 do ponto 1 diz que o conceito bíblico de mistério. Então nós vamos começar nessa manhã falando sobre esse conceito. Mistério, do grego, mysterion, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Deus não revelou esse mistério para ficar escondido entre os apóstolos e os profetas. Não é uma revelação para uma elite espiritual. Deus revelou para essa elite que ele chamou, não porque eram melhores, mas porque Deus os engajou nesse plano e projeto e contou com eles, para que eles anunciassem. Você vai ver que do versículo 1 ao versículo 6, desse capítulo 3 de Efésios, Deus faz o quê? Abre a cortina e o leque da revelação e dá a conhecer o mistério. Mas se você vai ver, se você observar do versículo 7 ao versículo 13, a segunda parte, Deus agora está incumbindo os apóstolos a anunciarem. Anunciarem o quê? Esse mistério que esteve oculto. Então primeiro Deus revela para eles guardarem? Não. Deus revela a fim de que eles anunciem. Então Deus primeiro revela, depois Deus os comissiona para que eles falem essa verdade. Só que no grego, indica isso daí, um mistério que esteve oculto, mas que passou a ser conhecido. É um segredo, ou uma doutrina secreta que foi revelada, que é diferente do sentido de mistério na língua portuguesa. Se você pegar o dicionário, vai falar que é algo oculto na língua portuguesa, tá? Mistério na língua portuguesa. É algo oculto, é algo obscuro, é algo impenetrável, é algo enigmático, é algo de difícil interpretação. Mas não é o caso na língua grega. Na língua grega é algo que esteve guardado, um segredo que esteve oculto, mas que foi revelado. Irmãos, o evangelho não é apenas para os entendidos, mas para aqueles aos quais Deus quiser revelar. O evangelho está ao alcance de todos, a partir da revelação de Deus. Então, próximo slide, slide de número 9, não se refere esse mistério a algo que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. No falso misticismo, o mistério era para poucos, era para uma elite espiritual. Mas não é assim o evangelho. John Stott, acertadamente, diz que o evangelho não está fechado apenas para uma elite espiritual, como eu já falei aqui nesta manhã. Embora seja algo de compreensão, além da compreensão humana, o evangelho ele está acima do nosso entendimento, está acima da compreensão, como Deus santo, como um Deus amoroso, maravilhoso, puro, justo, resolve amar pecadores indignos e falhos. É um mistério, irmãos, além da nossa compreensão, além da nossa capacidade de entendimento. Mas Deus nos dá a entender. Então, embora ele seja algo além da compreensão humana, John Stott diz que foi nos dado a conhecer e agora pertence à igreja. Então, o que a igreja é? A igreja é detentora desse mistério, dessa revelação, dessa mensagem. A igreja está municiada de uma mensagem de esperança. Que mensagem é essa? Que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, une todos os povos, a começar de judeus e gentios, a começar pelos judeus, juntamente com os gentios, e ele forma a igreja. E agora nós somos chamados a anunciar a reconciliação entre homens e Deus. A igreja é detentora dessa mensagem de esperança. Meu irmão, você nesta manhã tem dentro de você essa mensagem. Você é detentor. Deus confiou a você. Como é que você traz pessoas para fazer parte da igreja? Irmãos, dando um bom testemunho. Qual é a melhor maneira? Mas eu não sei pregar, não sei falar. Irmãos,
a melhor maneira de você ganhar alguém para Cristo não é falando, é mostrando, é sendo. O evangelho está mais em ser do que em falar. Certo missionário, uma vez, quando foi enviado a um campo, a história diz que o seu comissionador chama ele de canto e diz: olha, pregue, pregue, pregue. Se preciso for, use palavras. Como assim? Irmãos, o seu testemunho fala mais alto do que as suas palavras. Você não influencia as pessoas simplesmente falando. Você influencia as pessoas sendo, fazendo, mostrando. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Colossenses fala dessas religiões do misticismo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal o torna orgulhoso. Irmão, o evangelho não pode tornar ninguém orgulhoso. O evangelho humilha, fala de um Deus amoroso que amou pecadores. O evangelho não diz que você é bonzinho, que você é o ponto fraco de Deus. Essa história de ponto fraco de Deus, Deus não tem ponto fraco, tá, irmãos? Deus não tem ponto fraco, você não é o ponto fraco de Deus. Você é pecador, você é falho, você é falível, você é caído. Mas Deus teve misericórdia da sua vida. Deus foi bom para com você. Deus foi bom para comigo. Esse que vos fala não é perfeito. Esse que vos fala não foi chamado porque tinha qualidades das quais Deus precisava. Quem era eu? Mas por bondade de Deus, Deus me chamou, me escolheu, te escolheu e nos municiou de uma mensagem de esperança. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Slide número 10. No cristianismo, significa uma verdade, um mistério ainda falando, fechando esse assunto do mistério, que esteve encoberta, mas agora ela foi desvendada em benefício de todos. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ou seja, o evangelho está ao alcance de todos. Deus não faz separação ou qualquer tipo de acepção. Por que o evangelho está ao alcance? Porque Deus Pai, a obra da salvação é a obra do Deus Trino. O Pai arquitetou antes da fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa. O Filho cumpriu, morreu em nosso lugar e hoje o evangelho está ao seu alcance porque o Espírito Santo tem a capacidade de te convencer. Ele nos convenceu. É papel dele. O pregador ensina, prega, transmite a verdade. Mas não é papel do pregador salvar, convencer. Quem convence é Jesus. Nós procuramos ser claros naquilo que transmitimos, mas a obra do convencimento é obra e papel específico do Espírito Santo. Então, a gente vê que essa verdade é revelada. Gente de todo povo e de todo tipo. Parte 2 do primeiro tópico. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como. Ou seja, versículo 5 diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Como agora. Então há uma diferença, tá vendo? Que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi. Como agora? Agora foi. Porque a expressão como indica que no Antigo Testamento o mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Ou seja, eles não estavam totalmente alheios. Eles tinham uma noção de alguma coisa que ia acontecer, de alguma coisa que Deus ia fazer. Mas plenamente, eles não sabiam.
Eles não tinham esse conhecimento, com raras exceções, às quais Deus revelou alguma coisa a mais. A gente vai ver aqui como foi Abraão. Indicações proféticas também. A gente vai fazer menção de alguns textos do profeta Isaías, que é um dos profetas messiânicos mais contundentes, na minha visão. E vai mostrar que eles não estavam totalmente alheios. Se for ver Jesus no capítulo 8, no versículo 56, está aqui dentro da lição, em um dos pontos, diz que Abraão exultou por ver o meu dia. E Jesus disse, e ele viu, e se alegrou. Ou seja, que dia foi esse? A cruz, a igreja, eles não estavam totalmente alheios. Eles sabiam que algo ia acontecer, não sabiam como e não sabiam a revelação plena. Talvez Abraão, fica aí o ponto, talvez Abraão soubesse. Talvez esse dia que Abraão viu, talvez, é uma conjectura minha, tá, irmão? Interpretação minha. Talvez Abraão tenha visto. Mas nem todos eles sabiam. Então, agora a slide de número 12. Isso não quer dizer que na nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Que mistério? De que os gentios também participariam. O evangelho não seria algo exclusivista. Então vamos lá. Slide de número 13. Diz o seguinte. Fala sobre o mistério e aos profetas da antiga aliança. Então, os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. Eles fizeram menção. Então aí tem uma gama de versículos, a começar de Isaías capítulo 11, versículo 10, diz o seguinte: naquele dia as nações, não está dizendo que a nação de Israel, está dizendo que as nações buscariam a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos. Para os povos, não é para um povo. E o seu lugar de descanso será glorioso. Isso é Antigo Testamento. Profeta Isaías. Quando Deus chama Abraão no capítulo 12, nos primeiros versículos, Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é uma família, não é duas famílias, não é em ti serão benditas todas as famílias da sua linhagem. É da terra. Veja que Deus tem um projeto. Eles desconhecem, eles não entendem, mas algo está em andamento. E aí a gente vai ver Gênesis capítulo 22, versículo 18, Isaías capítulo 49, versículo 6. A gente vai ver Isaías 54, do 1 ao 3. Eu não vou ler todas essas referências, tá, irmãos? Mas todas essas referências fazem menção de que os profetas do Antigo Testamento não estavam totalmente obscuros, eles não sabiam plenamente, mas em partes eles sabiam que Deus ia fazer alguma coisa, só não sabiam o quê. O interessante disso tudo, irmãos, é o próprio Jesus falando. Em João capítulo 8 e o versículo de número 56. Eu vou até ler aqui para vocês nessa manhã, embora o relógio, irmãos, ele saia a milhão. Mas, João capítulo 8 e o versículo 56 diz o seguinte: que Abraão, isso é Jesus falando, tá, irmão? O contexto é Jesus falando. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E Jesus disse, e viu, e se alegrou. Então Abraão viu. Talvez, não estou afirmando, mas estou te levando a pensar. Talvez Abraão tenha sido o único do Antigo Testamento, ou um dos únicos, dos poucos, que conheceram esse mistério em toda a sua plenitude. Talvez, tá, irmãos? Estou colocando a dúvida e estou mexendo com você, lhe provocando para você ir atrás disso daí e meditar. Então, eles não estavam totalmente alheios. Slide de número 14. O que os profetas não sabiam era
como isso aconteceria. Como Deus faria esse algo totalmente novo. Que Deus quebraria todas as barreiras raciais e religiosas. E que tudo seria rompido por meio de Cristo Jesus. Eles não tinham essa noção plena de como judeus e gentios iriam se unir em um só corpo e formar a igreja. Resumidamente, o mistério é a revelação da igreja. Resumidamente, o versículo 6 é a chave de interpretação hermenêutica do capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 13. É a revelação de qual mistério é esse, tá bom? Slide número 15. Agora a gente está chegando na metade da aula, tá? Fala do mistério revelado no Novo Testamento. O ponto 1 da parte 2, ele é revelado aos apóstolos e profetas. E vai dizer que, ao fazer a abertura desse capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. Como eu falei no início, nota que ele não se considera prisioneiro de Nero. Não. Por quê? Porque ele olha para a vida com a ótica da soberania divina e não pela ótica circunstancial e humana. Irmãos, vai te fazer um bem danado se você, ao invés de olhar a vida com a ótica humana, olhar a vida com a ótica da soberania de Deus. Nada foge dos propósitos de Deus, nada foge do controle de Deus, nada foge dos planos de Deus. Por isso que Paulo não se considera prisioneiro de Nero. Por quê? Para ele, quem governa todas as coisas é Deus. Se ele está ali é porque Deus permitiu. É por causa dos gentios. É por causa do quê? Eu falei, Martin Lloyd-Jones disse em um dos seus comentários que a causa principal de Paulo ter sido preso foi ele pregar por toda a parte que judeus e gentios eram parte do mesmo corpo. Isso enfureceu a elite espiritual. Se Jesus enfureceu a elite espiritual da sua época, imagine Paulo depois pregando sobre esse Jesus. Eles ficavam malucos. Paulo sofreu muito porque não negociou a verdade que lhe fora revelada. Ele disse que conhecia um homem, se no corpo não sei, foi levado até o terceiro céu e viu coisas que ao homem é indigno de ser compartilhado. Ele viu coisas inefáveis, coisas que faltam-se palavras para descrever, que não cabe no vocabulário humano. Então, por essa razão, no versículo 1, Paulo vai dizer que ele é o prisioneiro de Cristo. Ele não se considera prisioneiro de Nero. E por amor de vocês, os gentios. Paulo foi preso por abraçar a causa dos gentios. Esse é o motivo principal de sua prisão. E ele explica como recebeu essa revelação. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação do Espírito, como já lhes escrevi brevemente. Slide de número 16. A gente vai ver que em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homens. O próprio Jesus se revelou a ele. Paulo estava fazendo o quê? Alguma coisa boa? Agradável? Não, o evangelho é para quem Deus o quer revelar. É o ato da misericórdia abraçando o pecador indigno. Paulo está respirando ameaças de morte e o próprio Jesus aparece para ele. Fala, Paulo, por que você me persegue? Jesus o traz para o evangelho não porque ele era bonzinho, mas apesar de sua maldade, apesar de quem ele era. E Paulo se considerava o mais indigno dos homens. Talvez por causa de todo esse passado que ele tinha. Ele fala, poxa, mesmo assim Deus me amou, Deus me chamou. Ele tinha muita gratidão. Então Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Que doutrina que ensinava? A doutrina de Cristo, da revelação. De quem ele aprendeu? De homem nenhum. Irmãos, quero que saiba que o evangelho que por mim foi anunciado não é de origem humana. Paulo não podia consultar o que ele ensinou nos livros.
algumas coisas do Antigo Testamento, sim, mas não tinha livros escritos sobre isso. Sobre essa revelação, sobre o Evangelho. Então esses ensinamentos veio direto de Cristo ao coração dele. Slide de número 17. Significa dizer que o chamado de Paulo e a doutrina e a comissão que lhe foram divinamente confiados veio pela revelação de Jesus Cristo. Não recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Pelo contrário, o recebi de Jesus Cristo por revelação. Gálatas capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó. Diz isso, desculpa. O que eu acabei de ler. Me perdi aqui, irmão, desculpa. Todavia, é preciso um certo cuidado, tá, irmãos? Paulo não está menosprezando a importância dos estudos, tá? Não é isso. Ele era um homem versado. Antes mesmo de iniciar seu ministério, tem gente que pensa que Paulo iniciou seu ministério ali. A partir do momento que ele se encontra com Jesus, ele já levanta e sai pregando. Eu já vi gente falando, nossa, que aí ele lê o capítulo 9, já vai ver o 10 de Atos e tal. Fala, nossa, que bênção, né? Paulo se converteu e já saiu pregando. Mas se você for ver o contexto bíblico, Paulo ainda passou o quê? 3 anos no deserto. Fazendo o quê? Irmãos, talvez se reciclando, aprendendo de Jesus. Ele foi ter com outros apóstolos também. A Bíblia diz que ele foi ter com os apóstolos. Ele ouviu outras pessoas. Paulo era um homem estudado. Então, não menospreze o estudo. São ferramentas importantes. Paulo não está aqui diminuindo a importância da exegese bíblica, da hermenêutica bíblica. São ferramentas nos dias de hoje para a gente utilizar no reino, para que a gente possa servir o Senhor com excelência. Então aqui o objetivo não é de maneira alguma menosprezar os estudos, tá, irmãos? Slide número 18. O apóstolo assegura ainda que o ministério oculto revelado a ele veio pelo Espírito Santo, tanto a ele como aos demais apóstolos e profetas. Olha o que está escrito em Atos capítulo 11, versículo 5. Eu estava na cidade de Jope, orando. Isso daqui é Pedro, tá, irmãos? Caindo em êxtase, e tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol, sendo abaixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Atos capítulo 11 e o versículo de número 5. Ou seja, até os demais apóstolos tiveram dificuldade em entender esse mistério da unidade entre judeus e gentios. É algo que eles não estavam acostumados. Foi algo totalmente novo. Então observe, irmãos, que é Deus que vai revelando pouco a pouco esses mistérios a eles. Que não veio da cabeça deles ou dos próprios estudos deles, mas veio por revelação. Slide número 19. Opa, desculpa. Eu fiz um slide novo aqui em branco. Agora slide número 19. Indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Paulo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação. Foi o próprio Deus que deu por revelação. Então não veio por sabedoria humana. Todavia, a gente precisa tomar cuidado com a interpretação desse ponto, pois Paulo, como eu já falei, não está menosprezando o estudo. Entenda. Até aquele momento, o mistério estava oculto e Deus trouxe ao conhecimento dos apóstolos e dos profetas. Não tinha como ele saber de outra maneira. Não tinha livro, ninguém conhecia. Tinha que ser algo que veio por Deus, foi dado por Deus a eles. Se o estudo não fosse importante, irmãos,
a gente estaria perdendo tempo aqui nesta manhã. Eu levantei cedo à toa, estou aqui morrendo de sono, dormi tarde, acordei cedo. Se nós estamos aqui é porque nós valorizamos o estudo bíblico, tá bom? E nem precisaríamos nos esforçar se tudo viesse por revelação. Está vindo por revelação para eles porque é algo novo que eles vão nos ensinar. Mas hoje nós temos a palavra do Senhor. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós precisamos nos esforçar no estudo da palavra do Senhor. Então, Paulo tinha livros e ele dava conselho para que a gente lesse. Ele fala para Timóteo: Timóteo, persista em ler. No final do seu ministério, quando ele estava próximo à morte, ele pede: olha, tragam-me os livros. Pô, se ele não gostasse de estudar, ou se ele estivesse menosprezando os estudos, ele queria livro para quê? Para passar o tempo? Então, o estudo é muito importante. Mas você precisa também ter um certo equilíbrio. A chave de tudo, equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio na nossa vida cristã. Precisa misturar revelação com conhecimento. E anunciado no poder do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Você precisa ser dependente do Espírito Santo. É Ele que te ajuda, é Ele que te dá autoridade para anunciar a palavra de Deus. Mas você não pode ser o crente fanático que acha que tudo vai vir por revelação. Ah, eu não vou estudar não vou ler não. Deus vai me dar a conhecer, eu vou abrir a Bíblia ali na hora, vai sair um texto. Não, isso pode acontecer, Deus é poderoso. Não sou cético, mas o estudo precisa ser valorizado, não pode ser desprezado, não pode ser tratado com um desleixo. Você está anunciando a mensagem mais importante do mundo, então você precisa se preparar, você precisa se envolver na busca e no estudo. Irmãos, slide número 20.2 da parte 2, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, qual que é o mistério oculto revelado? Está no versículo 6, a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde o princípio. Então Deus é presciente, na sua presciência já tinha estabelecido, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, Efésios 3:11. E prossegue com a execução da obra. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, Efésios capítulo 1 e o versículo 7. Também com a criação de uma nova humanidade. Então, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça nós somos salvos. Então, Deus traz essa união de judeus e gentios e estabelece a igreja. Próximo slide, slide 22. Deus confia a comunicação dessas verdades aos apóstolos. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, não foi dado a conhecer em toda a sua plenitude, mas foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e aos profetas. Então, a intenção aqui, por fim, é anunciar as dádivas do mistério revelado, que recai sobre a igreja a responsabilidade. Primeiro Deus revela, dá a conhecer, depois ele comissiona, envia a gente com essa mensagem. Slide de número 22. O que significa isso? Que a igreja é a principal agência de divulgação desse mistério, com o propósito e o objetivo de anunciar a todos os homens, de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos deu a responsabilidade do mistério da reconciliação. Então a terra, irmãos, o evangelho é algo muito rico. A terra é muito vasta para que a gente possa sondá-la. Os mares é profundo demais para serem perscrutados em toda a sua plenitude. Assim também é a dimensão do evangelho,
que Deus nos deu a conhecer. Pela sua capacidade, você não conseguiria, mas Deus te deu a conhecer. Deus me deu a conhecer. Deus nos deu essa revelação, graças a Deus. Slide 24. A magnitude do mistério. Ninguém tinha ventilado essa possibilidade. Qual que é a possibilidade? De sem distinção de pessoas, sem etnia, sem classe social, Deus unir todos os povos. Mas em Cristo todos nós estamos reunidos. Slide 25. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram para entender esse mistério. Como eu falei para vocês, era algo difícil. Esse mistério, ora revelado, deve ser pregado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Slide 26. Estou correndo aqui, irmãos, porque o tempo já está no limite. Já apareceu vermelhinho aqui. Parte final, para finalizar. Mistério agora revelado e anunciado é considerado pelos apóstolos como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do nosso entendimento. Paulo diz que talvez quando ele foi ao terceiro céu, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, ou seja, são coisas inefáveis, além da nossa capacidade de compreensão, é o que Deus tem preparado para você. Isso não se refere a bênçãos terrenas aqui e agora, mas aquilo que Deus tem a manifestar e a revelar a nós, a igreja de Jesus Cristo. Slide 27. Para o apóstolo compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Irmãos, aproveite, você é rico. Você é detentor da mensagem de esperança do Evangelho de Cristo Jesus. Assim como eles anunciavam, eles eram felizes por isso, seja grato por ser participante deste grande mistério. Tem muita gente obscurecida sobre o Evangelho, mas Deus deu a conhecer a mim e a você. Isso é algo muito maravilhoso. Então, a mensagem que for incumbida consiste em ministrar a todos os homens a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Esteve oculto, não está mais, tá, irmãos? Slide de número 28. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade está sob nossa responsabilidade. Tudo abrange o consentimento da vontade divina que articulou o plano. Tudo isso é plano de Deus, é projeto de Deus. A pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido. Slide de número 28. Isso. Agora o slide de número 29. 3.2. Propósito eterno em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos que esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa? Desde o princípio dos tempos, o Criador manteve esse mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, a saber, agora, no Novo Testamento. Slide de número 30. Assim, o que abrange o mistério da igreja, assim o que abrange esse mistério, esse plano de salvação, sempre estiver de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. E Deus deu a conhecer através da revelação. Slide 31. O plano divino pré-estabelecido não surgiu pelo advento do pecado. Tem gente que pensa, porque o homem pecou, aí Deus então tomou essa ação. Não. Antes dele criar o homem, antes dele criar todas as coisas, já era projeto de Deus a igreja, já era projeto de Deus alcançar todos os povos. Ele inicia pelos judeus. Os judeus é o carro-chefe pelo qual Deus começa a transitar na terra. Deus pega um povo que não era povo ainda. Ele chama uma pessoa, Abraão. A partir de Abraão forma um povo. Vem os patriarcas. Ele forma essa nação. E Deus não foi apanhado de surpresa, como eu já disse aqui, irmãos. Nada pode surpreender a Deus. Você não tem como surpreender a Deus. Deus não pode ser pego de surpresa. Ele não é esse Deus que o teísmo aberto prega, que é um grande relojoeiro, que deu corda no mundo e saiu de ação e não pode interferir, não pode agir. Não, irmãos, Deus não está alheio ao mundo. Deus age no mundo ainda hoje, tá bom? Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade, tá bom? Slide 32, estamos finalizando.
Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida agora, mas existe um propósito divino em andamento, tá bom? Não se desespere. Deus é soberano e controla todas as coisas, todas as eras, todos os tempos, todos os povos, todos os governos e todas as circunstâncias. Slide número 33. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o ministério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos agora ousadia, não porque somos bons, mas porque Cristo nos deu o quê? Acesso. Nós podemos entrar com confiança. Não é pelos seus méritos, não é por aquilo que você fez ou faz, não é pela sua listinha de acertos, mas é por aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Com confiança nós entramos pela fé nele. Nele quem? Jesus Cristo. Então, concluindo, irmãos, qual é o mistério? O mistério da igreja que esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito a quem? Aos apóstolos, aos profetas, de que judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja. A igreja é a agência de Deus na terra, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, essa é a conclusão, irmãos. Esse mistério revelado, resumidamente, trata-se da igreja, que agora é detentora de uma mensagem de esperança e deve anunciá-la. Alguém tem alguma pergunta aí? Ninguém fez nenhuma pergunta? Então, isso significa dizer ou a aula foi muito explicada, ou vocês não entenderam nada. Eu prefiro que tenha sido o primeiro. Então, ninguém fez nenhuma pergunta aí nos comentários. Irmãos, tanto nessa aula quanto nas próximas, nós vamos abrir para perguntas. Você pode fazer as perguntas nos comentários, ou deixa aí. Se eu não responder agora ao vivo, eu respondo depois pelo Facebook da igreja. Se for pessoa que eu conheço, eu chamo no WhatsApp também, respondo. Vamos ver aí como é que vai ser. Então, a irmã Poliana deu essa ideia aí da gente abrir para perguntas e respostas. Está aberto, irmãos. Aqui é uma via de mão dupla. O que é a escola dominical? O professor aprende enquanto ensina. Enquanto eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Há uma troca aqui, entendeu? Há uma troca. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. E todo mundo cresce, todo mundo ganha conhecimento. Então, a partir das próximas aulas, estude a lição, estude a revista e mande perguntas nos comentários. Pode mandar perguntas, mas referente à lição. Como eu já disse, não vou responder perguntas que não forem referente à lição ou perguntas polêmicas que vão me complicar. Vamos ser sábios nas perguntas. Então, vai ficar aberto. EBD e você, tudo a ver. Faz aí as suas perguntas para a próxima aula e a gente vai responder. Tem aqui as perguntas da própria aula. Você já fechou aí? O slide 35, que é o significado da palavra mistério, que foi explicado aqui. O que indica a expressão como. Já expliquei aqui sobre esse advérbio. E no último slide, tem a pergunta: o que Paulo destaca nas aberturas? Está bem aqui explicadinho. O que é esse mistério revelado? Em termos gerais, é a igreja. E por que o mistério agora deve ser anunciado? Por você, crente. Pregue, pregue, pregue. Em primeiro lugar, dando um bom testemunho. Não somos perfeitos. Mas sobre a justificação daquele que é perfeito, anuncia a palavra de Deus. A Poliana tem uma pergunta da aula passada. Vamos ver se eu vou saber. Né? A pergunta da irmã Poliana, não sei se vocês ouviram aí, eu acredito que não. Se aquela cruz da imagem da aula passada, se a pedra angular tinha aquela imagem de cruz no canto. Alguma sim, tá, irmãos? Não eram todas, como eu acho que tinha alguma explicação em algum daqueles slides. Depois eu posso olhar novamente. Em algumas construções, sim, mas não eram em todas, não era regra, tá? Mas não é algo místico que a gente está tentando impor aqui para tentar deixar a aula mais bonita. Mas sim, muitas construções, a pedra angular ficava em esquina naquele formato.
E as demais pedras tinham que se enquadrar com a pedra angular. O que significa dizer que a igreja ela é regida pela pedra angular. Nós não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e ser regido pelo direcionamento que Cristo dá à igreja. Se Cristo dá um direcionamento à igreja, nós seguimos. Cristo não está aqui para fazer a nossa vontade. Somos nós que somos os servos de Cristo. Somos nós que fazemos a vontade dele. Ele é o Senhor soberano das nações e nós somos os seus servos. Nós não oramos para que Deus faça o que a gente quer ou o que a gente achar certo. Mas a oração é para que a gente se enquadre naquilo que Deus está fazendo. Então, a minha oração nesta manhã é que eu e você possa ser participante daquilo que Deus está realizando, tá bom? Que tudo quanto Deus tem a fazer no dia de hoje, que Ele nos inclua, que Ele nos envolva, que Ele direcione a nossa vida para o centro do seu propósito, do seu querer. Acabou as perguntas, Anderson? Era só essa? Espero ter respondido a nossa irmã Poliana. Depois vou dar uma olhada com mais carinho e cuidado e vou responder nos comentários também, tá bom? Deus em Cristo vos abençoe. Foi um prazer muito grande nesta manhã estarmos aqui fazendo uso da palavra de Deus. Aqui na congregação estamos eu, o irmão Anderson aí na contenção das partes tecnológicas de transmissão. Nosso pastor está presente aqui, como os irmãos perceberam e assistiram a aula, e também o nosso copastor, pastor Adailton. Estamos sendo abençoados por essas ilustres presenças nesta manhã. Gostaria de agradecer a todos que participaram, que comentaram, a Poliana que fez perguntas. Irmãos, é importante que você divulgue esse trabalho, que você abrace essa causa. Irmãos, fazer a obra de Deus não é fácil. Eu preciso do seu apoio, a escola bíblica precisa do seu apoio, é a sua igreja, a igreja local, a escola dominical é um dos trabalhos mais importantes da igreja. É um dos, porque ela te municia para a sua caminhada, ela te prepara, ela te fortalece. Escola dominical, culto de ensino, são trabalhos muito importantes. Então zele, valorize, ajude nós que estamos dando aula. Quem está na responsabilidade desse trabalho, na verdade, é o irmão Josan, juntamente com a irmã Samara. Nós estamos só apenas dando aula, dando uma força, ajudando. Então compartilhe, divulgue, incentive outras pessoas a participarem, marque pessoas. E esse trabalho tende a crescer e o nome de Jesus ser glorificado, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós vamos orar agora nesta manhã, encerrando esta aula, tá bom? Logo mais nós nos reuniremos no culto à noite, às 19 horas. Se prepare para esse culto. O culto começa em casa, tá, irmãos? Às vezes, mas hoje a palavra foi fraca, hoje o culto foi meio... Quem faz culto somos nós. E o culto começa do momento que a gente acorda. Então, venha com o coração preparado para adorar ao Senhor. Aqueles que puderem estar presentes, com todas as precauções necessárias, indicadas pelo Ministério da Saúde, pela direção de nossa igreja, e aqueles que não puderem, faremos também a transmissão online para que você assista no conforto da sua casa, do seu lar, desde que você seja do grupo de risco. Tá bom, irmãos? Deus em Cristo vos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, nesta manhã, por podermos estar aqui aprendendo a Tua palavra, por entender, Senhor, o mistério que esteve oculto desde a fundação dos séculos, que não foi dado a conhecer plenamente no Antigo Testamento. Eles viram em partes, talvez alguns conheciam, mas o Senhor revelou aos apóstolos e aos profetas, e eles anunciaram a nós, Senhor, e hoje somos detentores da verdade de que a igreja é o seu povo escolhido, separado, amado. Senhor, continua nos sustentando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando graça. Senhor, nós amamos a Tua palavra. Cada dia, Senhor, dai-nos mais sede, Senhor, pela oração, pela leitura da Bíblia, pelas coisas que são essenciais à vida cristã. Pai amado, nesta manhã despede-nos em paz, em segurança, debaixo da Tua presença e debaixo da Tua proteção, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, precisamos de Ti. Conceda-nos um domingo abençoado, Senhor, e nos ajude para que à noite estejamos aqui, Senhor, prestando o nosso culto ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Guarda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus em Cristo
vos abençoe e continue nos dando da sua graça. Amém.